Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da lição da revista CPAD Adultos neste terceiro trimestre de 2024. A temática do nosso trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nossa quarta lição, terminando o mês de julho, no dia 28 de julho de 2024, tem como assunto o encontro de Ruth com Boaz. O nosso textuário está em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A verdade prática nos fala que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A nossa leitura em classe está no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 4, 11, 12 e 14. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. Caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Chega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado. Comeu e se fartou, e ainda se lhe sobejou. Antes de passarmos ao comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Na lição anterior, diz a nossa introdução, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta lição, um novo parente, um novo personagem entra em cena: Boaz, o remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Primeiro tópico: Boaz, o remidor. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz como sendo um homem valente e poderoso. O que seria isso? Valente no sentido de briga, de guerra? Talvez, mas o sentido é a ideia de um homem viril, um homem, como nós diríamos hoje, um homem com H maiúsculo, ou seja, um homem que faz jus à sua condição de macho, de homem. Também vemos que ele era um homem poderoso, da ideia de alguém que tem conexões sociais, influência política, influência econômica, uma pessoa a ser respeitada, ou como se diria, um bom partido. Ele era da geração de Elimeleque, ou seja, era das mesmas pessoas da mesma época do marido falecido de Noemi.
Os termos valente e poderoso também se referem ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Ele era um grande produtor rural, nós poderíamos dizer um grande membro do agronegócio israelita daquela época. Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Ele reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Mas o que era o remidor? Hoje, no cristianismo, nós entendemos remidor como perdoador de pecados, aplicando isso a Jesus. Mas na época, a ideia de remidor era um pouco diferente. Os termos hebraicos Goel e Levi são utilizados para nos trazer a noção, a figura do remidor. Como parente próximo, já que segundo a tradição rabínica ele seria sobrinho em algum grau do falecido Elimeleque, ele poderia ser o resgatador da terra que o falecido tinha vendido. Esse resgate era uma quantia paga em dinheiro para que aquela terra, que era de uma pessoa e que havia sido perdida, pudesse voltar à propriedade daquela pessoa ou dos seus descendentes. Portanto, a ideia de Goel ou Levi não era simplesmente de alguém que assinava documentos. Era a ideia de alguém que pagava, que tirava do seu bolso para quitar a dívida de outro que não tinha condição. Ele também poderia, como Goel ou Levi, cumprir o costume antigo de casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita pobre ficasse a tal ponto sem condições e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir. Então, o que nós subentendemos aqui? Que quando a família de Noemi, ela, seu marido e seus filhos foram embora de Belém 10 anos atrás, porque estava havendo uma grande fome, entendemos que as suas propriedades, as suas terras, foram vendidas a alguém. Provavelmente, a crise econômica que sobreveio na cidade de Belém, quando houve esta época de fome, deve ter levado Noemi e Elimeleque a venderem a sua terra. E agora, aquelas terras não eram mais deles. Então, quando Noemi volta para a cidade de Belém, ela não tem mais a riqueza que tinha antes. Ela não tem mais a sua terra, ela não tem mais as suas propriedades. Logo, ela está sem ter condições para conseguir se manter. Precisava que alguém comprasse aquelas terras de volta. Esse era o remidor, esse era o resgatador. Veja, portanto, que a figura do remidor aqui seria de uma pessoa que tivesse condições de comprar a terra de Noemi de volta e dar a ela de forma gratuita. Ou seja, não era um caso de comprar a terra e depois revender para o antigo dono, mas sim de doar, de entregar de forma gratuita. Portanto, o remidor ele precisava, antes de tudo, não bastava simplesmente ser um parente. Deveria ser uma pessoa com parentesco e condições, e com um coração tão pronto a servir que estivesse disposto a abrir mão daquilo que ele tinha acabado de comprar. Então não era qualquer pessoa que tinha condições de ser remidor. Se o hebreu, se o judeu israelita fosse comprado como escravo, fosse por um estrangeiro ou por outro israelita, porque havia a figura da escravidão por dívida naquela época, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Esse era o remidor, esse era o Goel, esse era o resgatador. Esse resgate não era simplesmente ir na casa ou na propriedade onde ele estivesse servindo como escravo e tirá-lo de lá. Não, ele deveria comprar do dono daquele escravo, pagar o preço por aquele escravo e levá-lo. Mas não levá-lo para ser seu escravo, e sim para libertá-lo. É aquilo que aqui no Brasil nós conhecemos como alforria. A carta de alforria era o documento dado aos escravos, dizendo: a partir de agora vocês são pessoas livres, vocês não são mais escravos de ninguém.
A lei do levirato, ou levir, previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Ou seja, se uma pessoa morresse sem deixar filhos, a sua descendência seria extinta. Então, o cunhado, o levir, ele deveria casar com a viúva, gerar nela filhos, só que esses filhos não seriam registrados no nome dele, do pai biológico, e sim do pai falecido. Veja, portanto, que essas obrigações elas estavam previstas tanto na lei de Moisés, quanto também elas já constavam nas regras, no direito das outras nações. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado, ou seja, mais próximo que ele. Subentendia, portanto, que havia uma espécie de hierarquia, baseada no parentesco, para estabelecer qual remidor teria preferência para praticar o resgate. Provavelmente deveria se basear nos graus de parentesco, assim como hoje nós temos parentesco de primeiro, segundo, terceiro graus, assim deveria existir naquela época. Portanto, eram situações em que, existindo dois primos, um de primeiro e um de segundo graus, o de primeiro grau teria preferência para efetuar o resgate, a remissão, e se ele não quisesse ou não pudesse, então passaria ao primo de segundo grau, por exemplo. Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra a presença de Deus, o temor a Deus. O Senhor seja convosco, Deus esteja convosco. É uma invocação ao próprio Deus, a Jeová, dirigida a todos os segadores, ou seja, os trabalhadores daquela colheita. Indica também seu respeito para com os que trabalhavam com ele. Já os empregados lhe retribuem com uma saudação amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. O segundo tópico nos fala sobre o carinho de Boaz com Ruth. Primeiro item, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, ou seja, entre as pessoas pobres que estavam ali colhendo os restos da colheita. Deus havia ordenado aos israelitas que, quando fizessem a colheita, deixassem os restos, deixassem as espigas, uma parte delas, para as pessoas mais pobres. E assim, elas, através do seu trabalho, conseguiam o que se alimentar. Então ele é informado de que aquela moça, aquela mulher, era Ruth, a Moabita, uma mulher estrangeira. Dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Isso porque ela era uma estrangeira. Ela não tinha ninguém que a protegesse, mas agora ela tinha a proteção do dono daquela colheita. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras, tanto no ambiente laboral, de trabalho, quanto em qualquer área da vida. Infelizmente, é uma prática que continua a acontecer nos dias atuais. Nós vemos não apenas mulheres, mas também homens sendo vítimas de assédio sexual e moral, às vezes no seu local de trabalho, às vezes no seu local de estudo e, infelizmente, até mesmo no meio religioso. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia bem com todos. Ele tratava bem a todas as pessoas. E nessa situação nós vemos Deus agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu.
Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Aprendemos então com isso que um bom testemunho nos abre muitas portas. O terceiro item nos fala sobre sensível e espiritual. Boaz conciliava, ele reunia tanto firmeza moral quanto sensibilidade. Ele tinha ternura, mas também tinha espiritualidade. O versículo-chave do livro, nosso textuário, é uma declaração feita por ele a Ruth. Ele estava dizendo, em bom português, que Deus te recompense pela bondade que você fez, que Deus te pague, que Deus te abençoe pelo bem que você fez, deixando tudo para cuidar da sua sogra. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Os judeus, os hebreus, sabiam que Deus era Deus de todas as pessoas. E como servo de Jeová, ele estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Ele sabia que o povo de Moabe era um povo proscrito por Deus, um povo sobre quem Deus tinha pronunciado juízo, maldição, e dito que não era para o povo judeu, o povo israelita, se juntar, ter alguma comunhão com esse povo. Essa era a regra. Mas ali estava havendo a exceção da regra, porque aquela mulher em especial, ela mostrou ser diferente do seu povo. Ela mostrou ter o senso de justiça e piedade que somente a lei de Deus poderia dar. As palavras de Boaz tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência é o terceiro tópico da lição. Primeiro item, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular, uma espécie de forma de ver o mundo, produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus, não afetados por ele. Ou seja, que aqui neste mundo quem manda é a humanidade e que Deus criou este mundo, entregou aqui aos homens e ele não interfere em nada. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista por quê? É como se fosse o mundo de Deus e o mundo dos homens. Como se Deus não tivesse ingerência ou interferência nenhuma no nosso mundo. Na verdade, essa visão dualista não condiz em nada com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Aliás, a providência divina era um tema muito presente nas pregações e ensinos cristãos até os séculos 18 e 19. E depois parece que caiu em declínio. Parece que hoje as pessoas esquecem da providência divina. Ruth decidiu servir o Deus de Israel, em vez de Quemosh, o deus dos Moabitas, cuja adoração incluía sacrifícios de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, que significa o Senhor que provê, que providencia. Dele estava agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente, ou seja, o que plantamos nós colheremos. Só que a nossa colheita ela vai muito além deste mundo. Ela se estende pela eternidade. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus, qual foi? A escolha, aparentemente aleatória, parece que foi ao acaso, que ela escolheu para ir trabalhar no campo de Boaz. Ela não sabia que aquele campo era de Boaz e muito menos quem ele era. Para ela era apenas uma casualidade, era apenas um acaso, mas na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e todos e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua alegria. Noemi sabia quem era Boaz, mas em momento algum nós vemos Noemi indicando: vá trabalhar no campo de Boaz. Ela nem talvez soubesse qual eram os campos dos quais Boaz era proprietário. Dessa forma, nós vemos o agir de Deus na vida destas duas mulheres. E dessa maneira, uma esperança brotou no coração da pobre viúva. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato e outros levam tempo para aparecer. Colheita fala de tempo.
Existem sementes que brotam rapidamente, outras demoram mais algum tempo, outras levam anos para dar frutos. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Afinal, a colheita não era apenas um dia, ela se estendia por várias semanas. Essa colheita garantia a sobrevivência dela, Ruth, e de sua sogra. E o trabalho árduo durou toda a estação. Começou no mês de março, se estendeu ao mês de abril, que era a colheita da cevada. E de abril a junho a colheita continuava, mas agora era o trigo. Veja, portanto, que nós temos aí pelo menos 3 meses, começando no mês de março, mês 3, se estendendo até o mês de junho, mês 6. Isso no nosso calendário. Durante 3 meses, Ruth e sua sogra tiveram do que se manter. Concluído o trabalho, ficou ela com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela mais tarde, em tempo oportuno. Aprendemos então que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas observe que Ruth e Noemi foram abençoadas não de forma graciosa, passiva, sem precisar nada fazer. Ruth precisou trabalhar, mas o seu trabalho rendeu, porque era abençoado por Deus. Isso nos enche de esperança. Vamos colocar as mãos à obra. Vamos colocar os nossos esforços nas mãos de Deus, para que Ele abençoe e faça prosperar. Conclui nosso comentário que a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. Claro que ela não tinha a menor ideia do que viria pela frente, mas Deus conhece o futuro melhor do que nós. Deus continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Aqui está, portanto, o resumo do nosso comentário da lição de número 4, revista CPAD, terceiro trimestre de 2024. E na sua igreja, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.